Você sabia que o Sicoob Fluminense tem um consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Sicoob Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Sicoob Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 2750 e saiba mais. Com o Sicoob Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Expandir, modernizar com qualidade e excelência. Rede de postos Mariana. Combustíveis, troca de óleo, lavagem e lubrificação. Loja de conveniência, conforto e atendimento. Rede de postos Mariana. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Qualidade e compromisso com você. Rede de postos Mariana. Vem pra cá. Bom dia, seu Sérgio. Estamos numa operação contra furto de água. Está tudo certo no seu hidrômetro. Aí, tô na moral, irmão. Mas vem cá, o que acontece que faz essa parada? Ligação irregular é um crime previsto em lei e da cadeia, além de prejudicar toda a pressão da água e abastecimento da vizinhança. Melhor não vacilar, né? Bom trabalho aí. É isso. Valeu e até a próxima. Não vacila, regularize no aguasdoparaíba.com.br ou baixe o app Cliente Águas. Viu alguém furtando água? Denuncie no 0800 772 0422. Águas do Paraíba. A vida flui melhor por aqui. Baixe agora o aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar e acompanhe os resultados dos exames. Verifique seu histórico, agende atendimento domiciliar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A estratégia de dividendos em ações é uma abordagem de investimentos que se concentra na aquisição de ações de empresas que distribuem periodicamente parte de seus lucros aos acionistas na forma de dividendos. Hoje, no Brasil, esses dividendos possuem isenção total de imposto de renda. Essa estratégia atrai investidores que buscam um fluxo de renda previsível e estável, muitas vezes para complementar suas necessidades financeiras ou reinvestir esses valores recebidos para acelerar o crescimento de seu portfólio. Ao selecionar essas empresas, são considerados vários fatores, incluindo o histórico de pagamento de dividendos, a consistência do fluxo de caixa da companhia e a saúde financeira geral da organização. Empresas com histórico sólido de pagamentos de dividendos tendem a ser vistas como mais atraentes. A estratégia de dividendos em ações é uma forma sólida de construir riqueza ao longo do tempo, proporcionando uma combinação de fluxo de renda regular e potencial crescimento do capital. No entanto, como em qualquer estratégia de investimento, requer uma análise cuidadosa e um entendimento das empresas escolhidas. Ao investir com a Nauta, você tem acesso a estratégias formuladas por dezenas de analistas que se dedicam exclusivamente a avaliar o mercado e identificar as melhores oportunidades de retorno em empresas pagadoras de dividendos. Seja Nauta. Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores.
Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Você busca uma assessoria de investimento confiável e transparente? Conheça a Nauta XP. Oferecemos um atendimento exclusivo com acesso aos mais variados produtos do mercado, inclusive internacionais. Tudo em um só lugar. Somos especialistas em investimentos e já ajudamos milhares de clientes a tomarem as melhores decisões. Quer saber mais? Acesse nauta.vc e fale com nossos assessores. Nauta Investimentos. O nosso compromisso é com o seu futuro. Com a Unimed Campos, você pode contar com 15 recursos próprios que garantem mais assistência e cuidado. Entre eles, o Laboratório Unimed Campos, situado na Rua Conselheiro Otaviano, 220, ao lado do Centro de Especialidades. Atendimento humanizado, ambientes acolhedores e resultados precisos. Garanta o melhor para sua equipe por planos a partir de R$ 109,53. Unimed Campos. Pode contar. A Peg Pizza agora é Leopoldo Empório Gourmet. As tradicionais e saborosas pizzas pré-assadas, esquentou, saboreou, continuam o maior sucesso. E só no Leopoldo Empório Gourmet você encontra uma variedade incrível de queijos da canastra, queijo frescal, meia cura, trufados com azeitona, trufados com tomate seco, defumados, ricota, burrata, queijo e requeijão de búfala, o delicioso queijo butirro, esse você tem que provar. E os salgados sempre fresquinhos. Leopoldo Empório Gourmet, Tenente Coronel Cardoso 801 ou no delivery 22 99984 1159. Leopoldo Empório Gourmet. Sua vida merece esse sabor. Você sabia que o Cicobi Fluminense tem o consórcio certo para você realizar os seus sonhos? Com o consórcio do Cicobi Fluminense agora, você pode ter seu carro, sua moto, novos ou usados, ou adquirir a sua casa própria. Tudo de forma planejada e com parcelas que cabem no seu bolso. Consórcio do Cicobi Fluminense. Rápido, prático e seguro. Ligue agora para 22 27 26 27 50. Repetindo, 22 27 26 27 50 e saiba mais. Com o Cicobi Fluminense, você começa hoje mesmo a planejar o futuro que você merece. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 22 de julho de 2025, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram, você confere esse programa daqui a pouco em podcast, tem também logo mais reprise na Plena TV, pelos aplicativos de rádio, pela Alexa, é só dar o comando para ouvir a Folha FM aonde você estiver. São 7h09, muito bom dia, sejam todos bem-vindos, eu sou o Cláudio Nogueira e a partir de agora a gente começa mais um Folha no Ar. Hoje, dia 22, terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia traz para Campos tempo bom, céu claro com sol, a temperatura não sobe muito, chega aí a casa dos 27 graus de máxima e 16 de mínima. Agora que no centro da cidade faz 17 graus. No programa de hoje, deixa eu tirar até aqui, esse BG é um programa especial, é um programa em que a gente tenta aqui, através desta bancada, através dos microfones da Folha FM, fazer uma singela, mas eu acho que muito justa, merecida e necessária homenagem a um dos ícones do nosso jornalismo brasileiro, um campista que tem aí nas letras, tem nas suas escritas o registro de grandes momentos dos esportes brasileiros. Se Campos contou assim, dentro de campo, com um gênio da bola, como por exemplo, tantos outros, mas como por exemplo o Didi, nosso eterno Didi, em compensação contou também com outro gênio
lá nos teclados aí das antigas máquinas de escrever, nos microfones também de rádio. Eu mesmo tive o privilégio, o prazer, a alegria de trabalhar com ele em várias jornadas esportivas, tanto aqui em Campos quanto fora, e a gente podia aprender muito. E essa homenagem que a gente faz aqui, então, ou pelo menos que a gente tenta fazer aqui, é ao nosso querido Pérez Ribeiro, que faleceu no último domingo, foi sepultado ontem. E nós então temos aqui nessa bancada, com Aloysio Abreu Barbosa, a presença de hoje 4 jornalistas, né, dividido em 2 blocos. Primeiro a gente conversa com José Trajano, jornalista que já está presente aqui com a gente nesta manhã, e Arnaldo Garcia, radialista, narrador de esportes também, grande convivência aí com o Perinho. E depois a gente segue do programa conversando com o Matheus Berriel, que aí traz essa nova geração, né, para a gente entender um pouco melhor a influência de um gênio das letras e também das palavras, assim como também o Paulo Renato Porto, outro jornalista, narrador também de esportes, aqui com a gente nesta manhã. Peço só aos senhores um instante para a gente passar aqui pelas notícias do portal Folha 1 e a gente tentar aqui, e assim, eu digo tentar mais da minha parte do que da de vocês, claro, mas a gente se esforçar aqui para fazer uma homenagem talvez à altura do que o Pérez de fato mereça, e acho que a gente pode fazer isso ao longo de tantos outros programas, tantos outros eventos, mas para mim pessoalmente muito feliz por poder participar dessa bancada aqui hoje, claro, triste, consternado com o falecimento do Perinho, mas a gente tem certeza de que é um legado importante que ele deixa. Vamos falar sobre vida, obra e legado de Pérez ao jornalismo e à literatura dos esportes. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. Rede Mariana, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. E também consórcio do Cicobi Fluminense. Maneira fácil de você realizar o sonho da casa própria, do carro, da moto. Só conferir aí, consórcio do Cicobi Fluminense. No portal folha1.com.br, Estado volta atrás e restabelece confinamento à saúde de Campos. Ainda, programação da festa do Santíssimo Salvador é divulgada. Entre as atrações, pagode com Vitinho e também a cantora católica Joana. Casa de acolhimento sofre princípio de incêndio no centro de Campos. Homem é preso após denúncia de ameaça com arma de fogo. Para fechar aqui as manchetes, edital do concurso Degase do Rio de Janeiro com quase 3.000 vagas é divulgado. E fiscalização em Lagoa de Cima notifica construções irregulares. Tem várias construções ali irregulares nesse santuário que nós temos, que é a Lagoa de Cima. Bom, deixa eu cumprimentar aqui essa primeira parte da nossa bancada e trazer essa homenagem hoje. E assim, só para quem não está aqui na mesma página, se vocês me permitem, antes de trazer o bom dia, só rapidamente registrar quem foi o Pérez Ribeiro, para quem não o conheceu. José Pérez Pinto Ribeiro é de Campos, né, nasceu em Campos, década de 40, 1945, faleceu no último domingo, com 80 anos, e dentre as suas passagens aí profissionais, além de Campos, dos jornais de Campos, também outros veículos pelo Brasil, como o Jornal do Brasil, Jornal da Tarde, Jornal Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal O Lance. Eu só fiquei na dúvida se ele chegou a escrever naquele Jornal dos Esportes, mas aí vocês podem comentar com a gente aqui. E das obras do Pérez, tem o Didi, o gênio da Folha Seca,
lançado em 1993. Em 86 ele lançou O Brasil e as Copas, e em 2001 Em Cima do Lance. Didi, o gênio da Folha Seca, tem 3 edições, premiado o livro aí pelo país inteiro. Deixa eu trazer o bom dia aqui pela ordem aqui de visita, como é da casa. Deixa eu trazer o bom dia do Arnaldo é da casa, e José Trajano hoje nos visita, né, nos honra com sua presença. Deixa eu trazer o seu bom dia primeiro, José Trajano, e logo depois os demais da bancada. Bom dia, bem-vindo, meu caro José Trajano. Bom dia a todos e a todas. É um momento triste, mas é um momento importante. A gente está reunido para falar do querido, do saudoso Perinho, o grande Pérez Ribeiro. E eu fico muito tocado por ter sido convidado, porque eu tive uma relação muito forte, muito intensa com o Pérez. Nos últimos tempos, eu conversava com ele praticamente, não exatamente com ele, mas através da sua mulher, a Graça. Então, sempre, quase que todo dia, quase diariamente, eu mandava notícias, mandava informação, a Graça respondia. Ele me ajudou, inclusive, no último livro que eu lancei esse ano, 1960, com ideias, com sugestões. Eu sempre, nos últimos tempos da minha vida profissional, e faz muito tempo, estou 63 anos, comecei com 16 anos, estou beirando os 80, eu tenho uma ligação afetiva muito grande com a cidade de Campos. Eu ia muito para Campos, convivi muito primeiro no jornal A Notícia, do saudoso Hervé, depois da Folha da Manhã, do grande e saudoso Aloísio, e mantive uma relação durante muito tempo com a inesquecível Ângela Bastos, que nos deixou faz tempo, com Celso Cordeiro e principalmente com Pérez Ribeiro, principalmente pela afinidade, pela coisa em comum que nós tínhamos, o gosto e a ligação com o futebol. Por isso estou muito satisfeito por estar presente aqui nessa homenagem merecida, justa, ao saudoso Pérez Ribeiro. Eu também estou com esse mesmo sentimento. É um misto de tristeza, mas não sei se é alegria ou honra de poder estar nessa bancada aqui. Acho importante a gente registrar isso, sim. Eu acho que é pelo legado que ele deixou. Meu caro Arnaldo Garcia, bom dia, bem-vindo, prazer, honra também poder recebê-lo aqui nessa bancada. Bom dia, Nogueira, bom dia, Trajano, Aloísio, bom dia a todos da Rádio Folha. Olha, como já foi colocado aqui, o momento é de tristeza para todos nós, mas, de certa forma, a gente está aqui cumprindo um dever que penso ser de todos nós, imprensa, enquanto reconhecedores da importância do Pérez Ribeiro enquanto jornalista, né, cronista esportivo, homem de literatura esportiva, que deu aula e deixa para a gente um grande legado. Eu acompanhei o Pérez lá nos idos anos 1980, ali começou a nossa relação, uma relação muito sadia, e Pérez tinha uma grande vantagem. Pérez abria a porta para os mais novos, e eu sou um desses que teve aí a porta aberta pelo Pérez Ribeiro, da orientação, do caminho aberto, dentro até do sentimento, né, pela escrita. Eu sou originariamente de voz, de fala, de rádio, mas o Pérez despertou em mim essa coisa de escrever, da vontade de escrever, de contar história, e ninguém contava a história como o Pérez Ribeiro. O Pérez foi muito além do que um simples jornalista esportivo. O Pérez gostava de música também, era um bom papo, em mesa de bar, era, sem dúvida alguma, uma alegria muito grande, com muitas histórias a contar, com muita coisa boa para se extrair. A gente tentou, ao longo desse período, exatamente extrair aquilo que o Pérez Ribeiro tinha de bom para passar para a gente. Pérez falava de música com tranquilidade, de esporte com tranquilidade, com uma memória realmente extraordinária, uma coisa realmente muito bacana. E, claro, esse momento aqui, ele é muito importante, porque nós estamos exatamente destacando a nossa história. Pérez contava a história, e Pérez é, sem dúvida alguma, um personagem de uma história muito bonita, muito positiva. Bom, 7h20, trago o bom dia do Aloísio Abreu Barbosa e a gente tocar essa pauta de hoje. Aloísio, bom dia, bem-vindo, sempre bom contar com você aqui nessa bancada. Bom dia, Claudio Nogueira, bom dia, Beto na técnica.
Bom dia, Trajano. Bom dia, Arnaldo. Obrigado pela presença. Bom dia, Paulo Renato. No próximo bloco vamos estar conversando com você, com o Matheus também. Rapaz, Pérez, para mim, era... Eu sou uma criança de redação, né? Eu cresci no meio de redação. Redação, para mim, era como de casa. Era sala, cozinha, enfim, redação. Eu sempre convivi no meio de redação, meio de jornalista. Minha mãe disse que aprendi a gatinhar na redação do Jornal do Brasil, ali nos anos 70, quando era a maior escola de jornalismo. Depois da notícia, eu lembro da notícia, tem memória vívida da notícia, embora fosse bem criança, e onde eu conheci Pérez, né? Chamava a patota da notícia, né? Era Pérez Ribeiro, como o Trajano disse, Celso Cordeiro, Ângela Barra. Era um patota, né? Tinha mais gente, tinha Sérgio Escovedo, tinha Prata Filho, né? Martim Santafé, era uma entourage, né? Coisas de histórias, vamos lembrar algumas aqui. E assim, eu estava conversando com o Matheus tem 28 anos. Paulo Renato está com quantos anos, Paulo? Clica aí em cima do microfonezinho, Paulo, por favor. Aí. 6.8. 68. Então a diferença de Paulo para Matheus é de 40 anos. Eu, Arnaldo, Cláudio Nogueira, estamos no meio. Pérez Ribeiro influenciou todas essas gerações. Paulo é cria de Pérez Ribeiro, Arnaldo é cria de Pérez Ribeiro, Nogueira participou muito, Matheus talvez seja a última cria. Vocês estão falando de jornalista, eu, com 53, né? Que também gosto da crônica esportiva, uma premiação que eu tive de jornalismo veio da crônica esportiva. Então, o impacto de Pérez para a formação de algumas gerações. Exatamente. De 68 a 28, todo mundo foi marcado pelo cara, pela escrita, pela pesquisa, que é uma coisa que hoje falta muito jornalismo de hoje, né? Mas, enfim, vou começar pelo Trajano. Trajano, vocês se conheceram na Placar ali nos anos 70, não foi isso? Como é que foi essa experiência? Como é que você conheceu o Perinho? E como é que, ao longo dos anos, foi transcorrendo e solidificando essa amizade? Bom, eu venho de longe, né? Eu estou com 78, faço 79 esse ano. Eu trabalhei em 500 mil lugares. A maior parte desses lugares já se foi, né? Como Jornal do Brasil, Correio da Manhã, Diário de Notícias, Jornal dos Esportes, do Luta Democrática, Tribuna de Imprensa. E trabalhei uma época na sucursal da Editora Abril, no Rio de Janeiro. Depois eu vim para São Paulo. Eu estou em São Paulo já faz muito tempo. Mas eu trabalhava na sucursal da Abril, no Rio de Janeiro, naquele antigo prédio da Mesbla, ali perto da Cinelândia. Muito bem. E eu fui a Campos fazer não me lembro o quê, uma matéria. Não me lembro que matéria que era. E conheci essa patota aí que você falou. E a patota do Balacobaco, né? Ângela Barça, sempre muito efusiva, muito alegre, Perinho, Celso. E eles me guiaram por Campos. Eu fiz a matéria, e depois ia para o bar, conversa para cá, conversa para lá. E o Pérez, me aproximei muito do Pérez, principalmente, porque o Pérez tinha isso que foi falado aqui. Quer dizer, além do futebol, sempre gostei muito de música, de literatura, de política. E o Pérez tinha as preferências dele, se não me engano, era Elvis Presley e Bjorn Borg. Veja você, as preferências não tem nada a ver uma com a outra, mas na cabeça dele cabia. Bom, gostei muito, criei uma amizade nova com o pessoal de Campos, através da Ângela, do Celso e do Pérez. Voltei por Rio de Janeiro, para a sucursal. Era a época da fusão do estado do Rio de Janeiro, com o velho estado, do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro. E aí eu sugeri, porque a sucursal da Abril tinha redação do Placar, tinha da Veja, tinha da Cláudia, tinha da Quatro Rodas, tudo ali na sucursal. Aí eu falei, gente, precisamos de gente em Campos. Campos é uma potência, uma cidade muito importante, principalmente nessa fusão. Então, eu vou sugerir para vocês, tem um rapaz ótimo lá que faz esportes,
escreve muito bem, tem uma memória incrível, Pérez Ribeiro. Então eu sugeri, olha só, o Pérez para o Placar, o Celso Cordeiro para a Veja, porque pelo tipo de trabalho que ele fazia, de política, de cidade, essa coisa toda, e a Ângela Bastos, não sugeri para nada, mas ela veio me encontrar em São Paulo, anos depois, e sugeri que ela trabalhasse no DCI e na Gazeta Mercantil com minha ex-mulher, do Jornal de Economia. Então, a partir daí, o Pérez ficou correspondente da Placar e o Celso Cordeiro correspondente da Veja. E eu comecei a ir muito para Campos. Aí a turma do Balacobaco, eu queria ir mais para Campos, não para fazer matérias, eu confesso. Eu queria ir para Campos para encontrar essa turma do Balacobaco aí. A conversa era boa, a gente se divertia, eles me mostraram muitas coisas aí em Campos. Chegou uma vez, vejam vocês o que é a natureza, como diria Zé Trindade. A turma do Balacobaco estava aí tão efervescente, e foi numa época que o Chagas Freitas, tinha sido governador do estado do Rio de Janeiro, tinha se atirado das águas do Rio Paraíba do Sul, para mostrar que o rio não estava contaminado, que você podia pular no rio que não ia sofrer nada, ia ter sarampo, catapora, nada. E eu, entusiasmado com essa atitude do governador, depois de uma rodada daquelas intensas do Balacobaco, que fiz? Me atirei nas águas do Paraíba. E fui retirado das águas do Paraíba exatamente por Perinho, Celso e Ângela e companhia. Então tem muitas histórias para contar aqui do Perinho, e eu posso contar até as últimas ligações que nós tivemos. Mas então, a partir daí, sempre tive uma relação muito forte com o Campos, mas não só com a turma do Balacobaco, com a turma do jornalismo também, como o Aloysio falou, com o pai do Aloysinho, com o Aloysio, com a Folha da Manhã. Cheguei a fazer matéria para o último viagem do trem que ligava Rio de Janeiro a Campos. Fiz essa matéria para um jornal, para a Folha da Manhã. Peguei o trem ali na antiga estação Leopoldina e fiz a viagem para Campos, uma matéria que teve destaque na primeira página da Folha e tal. E frequentei muito essa redação que a Luizinho aí falou. Eu tinha muito prazer em ir para Campos. Depois que eu vim para São Paulo, ficou muito distante. Mas sempre guardei e preservei essa amizade. Depois a Ângela faleceu, preservei essa amizade com o Perinho, amizade com o Celso, e mantendo contato também com a Luizinho. De vez em quando a gente se corresponde, se fala, não com muita assiduidade, mas a gente de vez em quando se corresponde. Então, essa homenagem ao Pérez aqui, eu fiz questão de estar... Adorei o convite, fiz questão de estar presente, e confesso a vocês que depois de tudo isso, eu tenho um livro aqui na minha estante aqui atrás, eu vou pegar o livro do Didi e reler mais uma vez. Essa matéria do Trajano, o papai me falava muito essa história. Era um funcionário da locomotiva e Trajano chamou ele Mangagá Bundão, não é isso? É algo assim. Porque aqui na viagem tinha pouca gente, mas o pessoal que não pegou esse trem perdeu uma oportunidade impressionante. Era chique. Tinha um restaurante com a louça que era servida, tinha comida, um restaurante no outro trem, a louça era uma louça inglesa. Os funcionários adoravam, preservavam muito aquilo. Então eu tentei contar, ninguém dormiu, né? Foi uma viagem sem dormir, para tentar contar o que aconteceu naquela última viagem. Adorei ter feito essa matéria. Entrei para a história do jornalismo de Campos, veja você, colocando uma matéria na primeira página da Folha da Manhã. Arnaldo, e você? Como é que foi o seu primeiro contato com o Pérez, a evolução da relação profissional e pessoal ao longo dos anos? Então, eu comecei em comunicação esportiva em 1980 e lá mesmo, em 1980, conheci o Pérez Ribeiro através do Josélio Rocha e também do Dr. Moacir Fonseca, que era também outro grande cronista esportivo da cidade de Campos. E me interessei exatamente pelas histórias do Pérez, pelos os mergulhos que ele fazia nas conversas ali de grupo com as pessoas, né? Falava com tranquilidade de Amaro Silveira, né? Pai do Amarildo Possesso, do próprio Possesso, né? Amarildo, do Didi,
E eu sempre gostei de história, mas sempre gostei de história. Na escola, eu mergulhava na história, apesar de não ter essa memória tão prodigiosa como a do Pérez, de guardar fatos, de detalhes, mas sempre gostei de história. E Pérez era, na verdade, era um bom companheiro de mesa, por exemplo. Eu me lembro muito bem dos nossos encontros ali no Hotel Planície, Barcabana. Aí lá se encontrava, não era essa turma toda que o Trajano colocou aqui, já era um pessoal mais recente, vamos assim, para aquela época. Mas anos para baixo. E sim, o Adilson Rangel, saudoso Adilson Rangel, da Noblesse, que era um livreiro e tal, e dava um incentivo enorme à cultura, provavelmente dita, e também ao esporte. O professor José Nilson também era outro que frequentava essa mesa aí, e sempre ao som de bossa nova, sim, música popular brasileira na veia mesmo. Então, a relação ela só se aprofundou, foi aprofundando, e daí, na década de 80, a gente tinha um Americano Futebol Clube fazendo campanha realmente extraordinária, né? Ali foi vice-campeão da Taça Guanabara e tal. Enfim, então os grandes clubes vinham, né? Os times vinham jogar em campos, concentrados ali no Palácio da Terra e tal, e lá íamos, eu e o Pérez Ribeiro, fazer a matéria. O Pérez para a Folha da Manhã e eu fazia para a Rádio Continental, a antecessora aqui da Rádio Folha. Era uma relação muito boa que transcendeu, evidentemente, essa questão profissional, uma questão muito pessoal mesmo, de bater papo no final de semana. Tá sempre, no final de semana era certinho, sábado à tarde era certinho, cabana, Hotel Planície, bate-papo, muito conhecimento, muita amizade no ar, acima de tudo, e isso foi também trazendo outras pessoas para perto, como o jornalista Aloysio Barbosa também, que a gente conheceu depois, e várias outras pessoas da crônica esportiva, várias pessoas da imprensa, eu começando ali, entusiasmado com aquilo tudo, e o Pérez, ele sempre um grande professor, sempre um grande orientador, sempre contando as histórias como deveriam ser contadas, sempre com as suas manias também, que era cheio de manias também, mas tudo ali era superável, né? Todas as manias do Pérez, as boas e as ruins eram superáveis porque você estava ali diante de um manancial, diante de um mestre, e você não pode desprezar isso. Olha, um camarada de revista Placar, meu Deus do céu, que isso? E o Pérez, acima de tudo, ele, sem abandonar aqui a nossa região, porque ele falava muito e escrevia sobre os nossos talentos regionais, o Pérez foi um pouquinho além. Quando eu vejo, por exemplo, você, Aloysio, por exemplo, as suas análises de pesquisa eleitoral, de política nacional, eu fico assim entusiasmado. Poxa, o cara está no interior do Rio de Janeiro, mas com uma capacidade extrema, que não fica nada a dever a nenhum Antônio Lavareda, a nenhum desses cronistas políticos do Brasil. E o Pérez era isso exatamente. Não ficava devendo nada aos cronistas da grande imprensa, da imprensa brasileira, e morando no interior do Rio de Janeiro. Mas falava não só do futebol, falava também de outros esportes, e a nossa vocação, inclusive, por esporte olímpico, esporte amador e esporte evidência, vem também do Pérez Ribeiro, porque ele não escrevia muito sobre esporte olímpico amador, mas ele gostava muito disso. Ele fez uma matéria com o Alcione, um corredor de prova ciclística, né, um ciclista, também campeão do Santíssimo Salvador, extraordinário uma certa vez. Então, a dedicação que ele tinha ao esporte, ela não se resumia apenas ao futebol, era o esporte de maneira plural, as modalidades esportivas. E o Pérez, sem dúvida alguma, foi um grande incentivador para isso, um grande divulgador para isso. E penso, inclusive, me desculpe estar alongando, que a gente aqui de Campos, a gente precisa, urge que a gente faça isso, de criar, não sei se centro de memória, mas um mecanismo para que essas pessoas todas que fazem a história, que narram a história, que fazem parte da história, sobretudo, sejam reverenciadas para as novas gerações. O Pérez Ribeiro entra também numa fila que a gente espera que ela ande, ou seja, o reconhecimento por parte do município como um todo para essas pessoas que fizeram muito da divulgação, de elevar o nome do município para o Brasil, para o mundo afora. Pérez Ribeiro entra na fila, eu sou, por exemplo, na Vila do Guerreiro sozinho,
com relação a reconhecer esses nomes que Campos tem, que fazem história, repito, que narram a história, e a gente fica muito triste ao ver um município grande como o nosso, que foi berço cultural, que tem, na verdade, um patrimônio histórico fantástico, que tanto defende, tanto está buscando reviver, lutando por tudo isso, ter os nomes importantes simplesmente esquecidos pelas nossas autoridades. Mas isso, acho que isso depende também da gente, de pressionar, de buscar, de conversar com as autoridades, para que elas realmente possam reconhecer esses grandes nomes. Pérez entra numa fila e a gente vai, mais que nunca, a partir de agora, tentar fazer essa fila andar. Trajano, você... Aqui, ó. Eu vi o livro, eu vi na hora que você pegou. E tem uma dedicatória dele aqui, ó. Achei aqui, ó. Ao amigo de sempre, com saudoso abraço fraterno, Pérez, fevereiro de 94. Fevereiro de 94, torcida brasileira. Que coisa, hein? Você foi ao lançamento no Rio? Não me lembro, não lembro. Devo ter ido. Eu fui. Estavam lá Zizinho, Ademir Menezes, Didi, Afonsinho, Bellini, tinha uma turma lá. Mas Trajano, estava falando das histórias do Balacobaco, da turma da notícia, onde Perinho começou no jornalismo. Tem muitas histórias, né? Eu era criança, então não presenciei a maioria delas, embora convivesse, tenha a memória de todo mundo. Mas a Luísa me contava, teve um show que o Vinícius veio dar em Campos, com o Chico, nos anos 70. E aí, aquela coisa de Vinícius, né? Acabou o show, foi todo mundo para o Cabana, que foi citado aqui, que era um point de encontro no Hotel Planície, no centro da cidade, na parte superior do hotel. E vai o uísque. Lá pelas tantas, né? Chico toca aqui, Vinícius fala um poema ali e tal, canta também. Lá pelas tantas vira Perinho. Chico! E não é o Chico. Aí Chico Vieira morreu. Porque o Pérez, ele quando via assim, uma pessoa muito conhecida, um nome, assim, tipo Vinícius, fosse jogador de futebol, fosse ator, compositor, ele não tinha vergonha de chegar perto, não. Ele chegava e conversava de igual para igual, mas ele tinha necessidade de saber mais detalhes, aquela veia jornalística dele, né? Então ele aproveitava a passagem desses personagens por Campos para não perder a chance, né? Então se ele passava, ele ia lá e aí? E como é que... Outros ficavam mais reservados, tímidos, com medo. Ele não, ele ia para cima. Às vezes não obtinha uma resposta um pouco de pronto, assim como essa. Mas às vezes ele conseguia também umas boas respostas que viravam até crônicas dele. Mas conta alguma dessas histórias que você se lembra, você como membro itinerante aí, vindo do Rio, como é que eram essas histórias? Como é que era Perinho no meio dessa turma da notícia ali dos anos 70, 60 e 70? Não, primeiro que a notícia era o ponto de referência, né? Era o jornal da época, o jornal do Hervé, que era torcedor do América, como eu, né? É verdade. E quando isso era natural que acontecesse. Eu era um sujeito que saía do Rio, ia para Campos, para fazer uma reportagem. Qual o primeiro lugar que ele procurava? Ia uma redação do jornal mais importante da cidade. Porque aí ele teria contato com pessoas que podiam dizer, não, mora aqui, mora ali, além desse que você vai entrevistar, tem Beltrano, fulano e tal. Então a primeira providência que eu tomava quando chegava em Campos era ir à redação da notícia, onde já encontrava essa turma do Balacobaco, né? Entre eles, principalmente, o Pérez, que geralmente as matérias que eu ia fazer eram ligadas a futebol. Fazia a matéria com apoio do Pérez, do Celso e da Ângela, mas principalmente do Pérez, e terminado o trabalho, já tinha um ponto de encontro, eu não me lembro direito, eu acho que era São Jorge, se eu não me engano. Bar São Jorge. Bar São Jorge, que era uma espécie, no início, na frente, era uma espécie de uma mercearia, assim, não era? Isso. Que vendia... Da Penha.
E no fundo era o bar, não era isso? E eu achava muito bonito aquilo. E a gente se reunia ali no som, que era perto, se eu não me engano, da notícia. Da redação da notícia. Então tudo começava na redação da notícia e acabava no Bar São Jorge. E aí a gente conversava sobre tudo, boas ideias e tal. Daí que nasceu a minha sugestão de conhecer mais de perto essa turma e indiquei todos eles lá. Mas voltei outras vezes para Campos e teve uma vez, Aloysio, essa é meio curiosa. A notícia já estava meio para o fim, né? E eu soube, eu estava morando em Rio das Ostras com a minha mãe. E eu soube lá em Rio das Ostras, não sei por quem, talvez no Pérez, que o Hervé estava a fim de passar o jornal adiante. Passar o jornal adiante. Eu falei, opa, vou lá conversar com o Hervé. Já que ele está a fim de passar o jornal, quem sabe, não é? Aí não fui fazer matéria nenhuma, fui para falar com o Hervé. Cheguei lá, o Hervé na sala dele e tal, eu meio sem graça, de perguntar, escuta, você está passando o jornal, você vai vender, vai alugar, vai não sei o quê. Aí quando eu entro na sala dele, está o Hervé sentado, fala assim, ô Trajano, tudo bem, estou com aqui dificuldade, mas tem uma coisa que eu quero te dizer. Jamais sairei da frente desse jornal. Aí eu falei, pô, eu vim aqui para falar com ele, para tomar conta do jornal. Ele disse que já só morto sai daqui. Eu falei, então tudo bem. Aí não deu assunto. Nem levei esse assunto adiante. Mas saí dali, evidentemente, fui para o Bar São Jorge encontrar com a turma. O Pérez, como gostava muito de música, às vezes, raramente, mas ia para o Rio de Janeiro e ficava no apartamento que eu morava no Leblon. Eu morava com alguns amigos lá no Leblon, então, para ver show do Canecão. Então ia ele e o Celso, os dois embreavam para o Rio de Janeiro, ficavam lá em casa para ver show. Não me lembro que shows que eram, mas eram shows da época, shows importantes, shows do Canecão. E foram algumas vezes, né? E eu recebia os dois com maior alegria, apresentei eles aos meus amigos lá do Rio de Janeiro, o pessoal da imprensa, que eu não fosse da imprensa, e há muita gente que vivia ali perto de onde eu morava. Paulo Mendes Campos, o Otelo Caçador, Gonçalino Feijó, que era um treinador do Turco muito famoso, e eles adoravam aquilo ali, o Leblon, né? Gostavam de conviver com aquele tipo de vida ali do Leblon, ia ao Canecão, ia ao show, depois saíram para um bar no Leblon. Eu tenho pelos dois, já que o assunto hoje principalmente é o Pérez, uma gratidão, um enorme, sabe, imagens assim, muito legais, muito importantes no tempo da minha vida, e eu sempre preservei isso, até para ter uma ideia, eu conversei com o Pérez, eu mandei uma foto, agora, foi o dia, tem um dia aí que eu não sei, mas é o dia, eu acho que é quinta-feira, né, que as pessoas colocam imagens antigas. É isso aí. Aí o meu filho me ligou, pai, bota uma imagem antiga sua e tal. Aí eu falei, bom, tem uma foto de quando, na cobertura da Copa de 1970, lá no México, eu estava lá, pelo Correio da Manhã, teve um torneio de futebol dos jornalistas. E nós fomos campeões. Jogamos contra uma seleção de jornalistas ingleses, jornalistas mexicanos e uma outra seleção de jornalistas de várias partes do mundo. Aí tinha a foto nossa, do time de jornalistas brasileiros. Mandei, publiquei. Publiquei e fiz da direita para a esquerda, fulano, fulano e fulano. E errei nessa colocação de identificar as pessoas. A Graça me liga, que ele me comunica através do WhatsApp e fala, Perinho está dizendo que você errou. Você não é o quarto, é o terceiro. Aí eu olhei e falei, que o Perinho tem razão. Aí mandei de volta, Perinho tem razão, sim. Isso foi agora, foi na quinta-feira passada. E só para me ilustrar, o time era, algumas pessoas talvez vocês conheçam, basicamente era pessoal do Rio e São Paulo. Na foto tinha Tim Teixeira, que era de São Paulo, vou citar alguns só. Armando Nogueira, era meia, Armando Nogueira. Encrenqueiro que ele só. Januário de Oliveira, que ele foi locutor, tá lá o coco estendido, no gol, era goleiro.
Juarez Soares, lembra do Juarez Soares, do China? Na lateral esquerda. E como reforço, né, também tinha um certo luxo, né? Ademir Marques de Menezes, do Queixada, artilheiro da Copa de 50. Estava lá cobrindo pelo Jornal dos Esportes, colocamos evidentemente no time. Então, e de vez em quando o Zizinho, mestre Ziza, Tomás Soares da Silva, entrava sempre no segundo tempo. Então nós tínhamos o reforço do Ademir e o reforço do Zizinho e fomos campeões. Mas o Perinho observou melhor do que eu a colocação do time formado. Ele tinha toda a razão. Então eu me comuniquei com ele na quinta passada. Arnaldo, você, algumas histórias de rádio que você possa dividir conosco aqui, Perinho? Eu tenho uma história interessante, e aí eu vou levar para o outro lado, dizer o seguinte. Hoje a gente tem uma capacidade extrema de guardar, de arquivar material bacana, material importante, material para consulta. Você destacava lá no início da sua fala que hoje falta muito a questão da pesquisa, né? Hoje as pessoas têm preguiça de pesquisar e hoje é muito mais fácil você pesquisar do que era antigamente. Então, naquela época, pesquisar era uma coisa complicada. Aí eu vi a casa do Pérez Ribeiro uma certa vez. Primeira vez. Quando eu lá cheguei, eu fiquei, sinceramente, assustado. Profundamente assustado. Pilhas e mais pilhas de recorte de jornais e de jornais. Porque você guardava exatamente, naquela época, o material que saía. Você não tinha como pegar e fazer como a gente faz hoje. Mas era assim, o Pérez, ele era um camarada de muita pesquisa e contava a história, vivenciava, ele trazia aquilo que lia com a memória fantástica dele e fazia daquilo ali como se tivesse vivido aquela história, porque você não precisa ter vivido a história para conhecer a história. E o Pérez fazia isso com digamos, uma competência extraordinária. Mas em função de quê? Em função de que ele tinha boa memória, pesquisava bastante, tinha um arquivo físico, coisa que hoje não tem mais. E a gente vê hoje tantas pessoas que não têm essa vontade de fazer guardado, né, de pegar material e arquivar, uma boa fotografia, um bom texto. E por falar em texto, que maravilha também era o texto, ou é o texto, que a obra, né, a obra, o nome imortaliza, e está vivo, vai ficar essa coisa, a obra ficar para sempre, a obra do Pérez Ribeiro. Que texto fantástico tem o Pérez Ribeiro. Que texto, que coisa linda, maravilhosa, uma coisa realmente invejável. Agora, tem uma coisa legal aqui, que é o seguinte, jornadas noturnas, depois do trabalho, bar, o bar, sempre o bar, a maravilha que é o bar, molhar as palavras, contar história, né? Ouvir histórias. E uma época em que os bares aqui no centro da cidade fechavam cedo. E para onde você ia exatamente? Rodoviária. Rodoviária não fecha nunca. Está sempre aberto, tem sempre um bar aberto na rodoviária. E quantas foram as vezes que as nossas jornadas terminaram na rodoviária, Roberto Silveira? Onde está abandonada a rodoviária, Roberto Silveira, viu? Olha, que saudade daquele tempo, viu? Tempo que não tinha pelica nem barulhaço, era uma coisa bem romântica mesmo, que tudo terminava ali na Roberto Silveira. Muito legal. Saudade do tempo, saudade das pessoas, saudade de como as coisas aconteciam, na verdade, né? Que é muito legal. Eu não sou saudosista, né? Eu vivo o meu tempo. E foi um tempo bastante, assim, bacana, um tempo de aprendizado, um tempo de evolução, acima de tudo, de projetar futuro. E o Pérez, acima de tudo, era um camarada que pensava muito lá na frente também. Ele pesquisava a história e projetava muito a coisa lá na frente, né? E a gente tinha, na verdade, essa questão boa de bate-papo, de mesa de bar, de sair junto, de contar história, de ouvir história. E, sem dúvida alguma, a gente é muito feliz com tudo isso, né? Porque passou, mas está no coração da gente, vai ficar para sempre. O Aloysio. Pois não.
Não, eu queria dizer que muitos que não conheceram o Pérez e vê foto do Pérez hoje, as fotos antigas do Pérez, vão achar que ele usava peruca, assim como o Luiz Fux lá no Supremo Tribunal. Não usava peruca, não. Tinha uma cabeleira sensacional, impressionante, né? E ele preservava muito, ele era muito vaidoso. Né? Muito, com essa cabeleira linda que ele tinha, né? Ele estava sempre fazendo assim, se penteando. Ele era bonitão, né? Tão pouco. Eu que já estou para a cabeleira faz tempo, mas só para fazer um registro. Que era tanto cabelo que as pessoas podem achar, não, então usava peruca. Não, era dele mesmo, ele tinha orgulho disso e ele ficava muito bonitão com aquela cabeleira natural dele. Eu ontem, eu sei que o Nogueira quer fazer uma pergunta, mas eu ontem, quando fui no velório, eu dei um beijo na testa dele e beijei mais cabelo do que testa, né? É. E Graça estava do lado e falou, ele tinha orgulho desse cabelo, eu falei, eu sei. Ele vai doido. Eu falei, olha para mim que sou bem mais novo que ele, como é que... É verdade. Isso. Pena que ele não tenha dado pra gente a receita, né? E como manter pela cabeleira toda, né? Não, sem cair, como já caiu. Como agora, tem uma coisa importante que eu acho que a gente precisa dizer. Eu que sou carioca e moro em São Paulo há muito tempo, ganhei até os títulos de cidadão paulistano, e já trabalhei em muitos lugares, e tive a oportunidade de criar a ESPN Brasil, que é o meu orgulho, onde fiquei 21 anos. Eu acho que o Pérez teria tido uma carreira muito mais reconhecida e muito mais divulgada, e teria tido uma carreira mais brilhante do que ele teve, se ele tivesse saído de Campos. Mas ele, por gostar tanto da cidade dele, por preservar tanto essa relação com a cidade, com o esporte local, com os amigos do local, ele resolveu ficar em Campos. E ele narrou nas suas crônicas, nas suas matérias, o futebol campista, o esporte campista. Ele resolveu ficar junto da sua cidade, junto dos seus amigos, né? Isso foi por isso que ele está sendo muito reconhecido hoje aqui, e a cidade tem que preservar e homenagear sempre que possível o Pérez Ribeiro. Porque ele preferiu não sair da sua cidade e teria um caminho, ainda estava trabalhando na Placar, ele podia ter seguido na Placar, que é uma revista que era feita em São Paulo, né? Mas não, ele preferiu ficar em Campos, escrevendo sobre o esporte local, preservando seus amigos, o jornalismo local. Por isso que o Pérez tem que ser sempre homenageado em todos os lugares onde se pratica o bom jornalismo aí em Campos. Legal. Aqui, deixa eu pedir para vocês sobre... Porque essa coisa de história, a gente vai ficar aqui, isso é infinito, e acho muito legal que são os momentos importantes que a gente passou com quem a gente conviveu e com quem a gente ama, né? Do legado, eu quero perguntar, e eu vou começar com o Arnaldo, que inverte a ordem, e logo depois o Trajano. O que você leva para a sua vida profissional do legado dele? Eu vou dar um exemplo a vocês. Eu tive uma convivência muito bacana, eu acho que era impossível não ter uma convivência bacana com o Pérez. E na época que eu era setorista em Campos, lá para 93, 94, ainda o americano pegou uma fase boa naquela época ali, chegou a disputar o quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série B. Esteve entre os 4 melhores da Série B, com a possibilidade de subir. Quem subiu naquele dia, naquela época, foi o Juventude e o Vitória, né, da Bahia. E aí, aliás, o Goiás, Vitória não, o Goiás, né, e o Juventude, os dois. Assim, naquela época tinha, o repórter podia entrar em campo, acabava o jogo, você podia disparar para dentro de campo. E o que era o maior objetivo dos repórteres daquela época? O camarada fez um gol, se partia para cima de quem fez o gol. É o destaque do primeiro tempo, principalmente, né? Esse intervalo de jogo, o juizão apitava, era um corre-corre danado. E Perinho, uma vez, aí eu acho que de vocês aqui, eu não sei quem se lembra, que a gente depois, através do Zé Nunes da Fonseca, conseguiu arrumar um apelido mais aliviado pro bar, ali no São Caetano, que era em frente ao Americano, que era o Bunda de Fora. Zé Nunes chamava de nádegas expostas, que aí ficava mais aliviado para falar no rádio. Aquele tempo então era mais complicado ainda. E ele falou, Nogueira,
não se preocupe só em chegar primeiro. Busque, e aí foi o Arnaldo comentou sobre isso aqui. Foi o Trajano falou que ele não tinha vergonha de chegar perto dos artistas e tal. É justamente isso, buscando qualidade. Para você, Arnaldo, o que fica de legado de Perinho aí na sua carreira profissional? Eu vou falar uma coisa antes para você. Você fez aí um comentário muito interessante, e aí eu não sei se o Trajano vai concordar, e o Aloysio, mas assim, eu penso que o Pérez, pela maneira profissional dele, teria muita dificuldade hoje, né, para fazer o grande trabalho que ele fez. Porque, lamentavelmente, hoje, para você chegar ao artista, seja ele da música ou mesmo do esporte, né, principalmente o futebol, você tem que passar por 7, 8, 10, 12 assessores. Na época existia muito contato direto, né? Você podia fazer uma matéria especial com o Zico, chegava com tranquilidade no Zico, por exemplo, né? Chegava com tranquilidade no Roberto Dinamite, chegava com tranquilidade ao atleta que você gostaria de fazer ali uma matéria especial, de um depoimento, de um detalhe a mais que o Pérez sempre colocava de maneira muito própria, de maneira muito profissional. Então, eu penso que hoje ele teria, como tem, na verdade, os jornalistas que chegarem para fazer esse tipo de trabalho. O grande legado que o Pérez deixa, para mim, principalmente, é da vocação pelo conhecimento, do querer mais, de tirar mais do seu entrevistado, de levar uma coisa além daquilo que está muito claro para as pessoas. Acho que a reportagem esportiva, ela tem exatamente esse detalhe. O leitor quer sempre saber mais, o ouvinte quer sempre saber mais. Ele deixa para mim também uma questão, como o Trajano colocou lá atrás, assim, não se deve ter timidez para chegar no seu entrevistado, naquela pessoa que você quer fazer o trabalho de reportagem. Não se deve ter timidez, apesar de, às vezes, você levar umas lapadas. Mas e daí? Quem nunca levou lapada? Repórter que nunca levou lapada, com todo respeito, não é repórter. Tem vergonha de perguntar. Então não se deve ter vergonha de perguntar, não se deve ter timidez para chegar. O fato é chegar. Quando você chega, você fica à vontade. Aí é você e o entrevistado. Então esse, na verdade, é o legado que o Pérez me deixa. A pesquisa é outra coisa que também, a vontade pela escrita, porque é muito importante aprimorar a escrita, ler bastante para que você possa aprimorar. Tudo isso, um grande jornalista ou um grande jornalista deixou para a gente. Penso que a gente não pode, de maneira nenhuma, ficar refém de quem você vai entrevistar. Você pode perguntar isso, pode perguntar aquilo. Não, você tem que perguntar o que você quiser. Como disse, ali é você e o entrevistado. E uma outra coisa muito legal é exatamente pluralizar o seu meio, né? Você não vai ficar somente futebol, 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 futebol. É você exatamente fazer uma questão bem plural dentro do esporte, de entender de outro esporte, buscar, pesquisar, saber, conhecer, porque aí sim você vai conseguir construir um bom texto, seja na fala ou mesmo seja na escrita. Trajano, e você? Olha, o jornalismo, de modo geral, está em crise, né? Em crise faz tempo. O número de publicações que não existem mais, o número de pessoas ligadas à profissão também diminuiu. Hoje o jornalismo se faz de outro jeito. Nós estamos fazendo aqui rádio com imagens, né? Que era inimaginável na época áurea do Pérez, né? Hoje os podcasts, os youtubers, TVs a cabo, não sei o quê, papapá, então mudou muito. No caso específico do jornalismo esportivo, aliás, eu não gosto muito de falar jornalismo esportivo. Para mim, o jornalista é jornalista. Por acaso, ele está no jornalismo esportivo, como podia estar no jornalismo econômico, político, de variedade, de cidade, etc. Mas é chamado assim. Eu acho que o Pérez é retrato de uma época raiz, de uma época romântica, de uma época encantadora do jornalismo esportivo. Numa época que
você abria o jornal e ia direto na crônica dele para saber o que ele tinha escrito sobre o que aconteceu na véspera ou naquela semana e tal. As páginas esportivas dos jornais, geralmente os jornais ficavam no final do jornal, muita gente pegava o jornal, olhava a primeira página e corria para a página de esportes. Não é? O Pérez, isso foi uma época romântica. As coisas não são mais assim. Não estou dizendo que eram melhores ou piores, estou só registrando o fato. O Pérez foi um retrato perfeito dessa época romântica do jornalismo, que você esperava a crônica daquele seu cronista predileto para saber, para ler com atenção, né, gostando ou não, às vezes discordando do que ele escreveu, de modo geral, concordando. E eu acho que no caso específico dele, ele tem uma importância enorme para a cidade de Campos. Porque, como eu falei anteriormente, ele podia ter saído da cidade. Ele tinha talento, caminho, oportunidades para ir embora, dar tchau para Campos e se largar no mundo. E teria tido oportunidade de morar em São Paulo, e morando em São Paulo, certamente teria feito coberturas em loco de várias Copas do Mundo, Premier League, Champions League, o que fosse. Mas ele não, ele preferiu ficar na sua cidade. E esse de ficar na sua cidade, registrar o que acontecia na sua cidade, é um grande legado dele. Se amanhã, depois da manhã, não sei, daqui a quantos anos, não sei o que as pessoas foram pesquisar, o que acontecia no esporte de Campos, no futebol de Campos, na época áurea do futebol de Campos, que hoje não acontece tanto assim, época áurea do americano, do Goitacás, até um pouco mais do Rio Branco, você vai ter que procurar artigos, colunas, matérias do grande Pérez Ribeiro. Ele conseguiu retratar essa época. Então, o dia que você quiser, daqui a alguns anos, alunos, aficionados de futebol, estudantes de jornalismo, como é que era o jornalismo esportivo, como é que era o futebol em campo nos anos 90, anos 80, que você vai ter que procurar ir atrás da obra de Pérez Ribeiro. Além dessa obra dele jornalística, que é um legado fundamental por uma determinada época, tem esse lado dele de escritor. E o fato de ter sido biógrafo do Didi é um fato espetacular, porque o Didi é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial, não é só do futebol brasileiro. Porque o Didi foi bicampeão, apenasmente, como diria outro, bicampeão mundial de futebol. E na Copa de 58, na Suécia, que foi a primeira Copa que o Brasil venceu, o Didi foi escolhido, foi eleito o melhor jogador daquela Copa. Didi foi ídolo do Fluminense, ídolo do Botafogo, jogou no Real Madrid. A categoria do Didi, o estilo, chamaram de Príncipe Etíope, pelo Nelson Rodrigues, de Príncipe Etíope, que as pessoas têm que entender até melhor o que ele quis dizer com isso. Ele dizia Príncipe Etíope de rancho, porque havia no Rio de Janeiro, além do desfile das escolas de samba, havia o desfile das grandes sociedades, desfile de frevo e desfile de ranchos. E o desfile de ranchos era aquela coisa indolente, ao som da música, sabe? Vamos dar um retrato melhor para as pessoas. Aquela música da Dalva de Oliveira, daqui a pouco eu me lembro. Daqui a pouco eu lembro que era uma coisa tipo valsa, lenta, você entendeu? E na frente, a comissão de frente do desfile de rancho, tinha uma comissão de frente de pessoas vestidas a caráter. Na escola de samba também tinha, eram personalidades da escola, depois acabou isso. Mas no rancho era uma coisa mais pausada, mais lenta. E o Nelson Rodrigues viu o Didi como um representante daquela ala de frente do rancho, Príncipe Etíope de rancho. Então o Pérez ter sido o biógrafo do Didi, esse jogador importantíssimo na história do futebol, que o mundo inteiro reconhece, que os historiadores do futebol têm maior interesse em saber a verdadeira história do Didi, que depois virou até um grande técnico de futebol, técnico do River Plate, da seleção do Peru, técnico do Fluminense, vários times do Brasil, é fundamental também. Então, o lado escritor, o Pérez, como escritor, também deixou um legado. Porque na hora que você fala de Didi, você vê que eu peguei logo o livro aqui, ó, tá aqui, ó. Na hora que eu também sou um pesquisador, eu tenho vários livros sobre futebol, às vezes não são tão de futebol, tem o futebol como pano de fundo. Esse é meu último livro, saiu agora,
1960, e eu conversava muito com o Pérez sobre isso. O que é 1960? Quando as estrelas ficaram vermelhas. É sobre a história do América campeão do estado da Guanabara, o último título do América. Aí o cara fala assim, é um livro sobre o América? Não. O América é pano de fundo. É sobre o ano de 1960, quando o América foi campeão do estado da Guanabara, porque o Rio tinha virado o estado da Guanabara, Brasília foi inaugurado, o Rio deixou de ser capital. Eu conto o ano que o Jânio foi eleito, o Lacerda foi eleito governador do estado da Guanabara, a Bossa Nova já estourando, os filmes da época, a TV em preto e branco, a Fera da Penha matando uma criança de 4 anos e virando manchete de todos os jornais. Misturo tudo isso, mas o América é o pano de fundo. O Pérez fazia isso muito bem. Ele se limitava a falar só de futebol. Porque o cronista, chamado cronista, eu não gosto dessa palavra, mas o jornalista esportivo, que se basta achando que fazer jornalismo esportivo é saber apenas o nome do ponto esquerda reserva do Matsubara, ele não vai a lugar nenhum. Ele precisa fazer o que Pérez fazia. Gostar de música, de literatura, sabe, de conhecer outros assuntos, de falar sobre outros assuntos e misturar isso no seu trabalho. Porque, afinal de contas, o esporte não está isolado do resto da sociedade. Então, o legado que o Pérez deixa, como escritor, essa obra como biógrafo do Didi. E como jornalista, é retratar uma época áurea do futebol de campos. E quem quiser saber dessa época, década de 70, 80, 90, vai ter que pesquisar e vai encontrar muita coisa importante e boa do saudoso Pérez Ribeiro. Seu microfone, Luiz, por favor. Desculpa, obrigado, Nogueira. São 8h07, tenho que fazer minha última intervenção com vocês para a gente passar, mudar o bloco, fazer um intervalo. Estava vendo o Arnaldo falar que qual jornalista nunca levou lapada, se tem uma aqui de Chico em Perinho, e Trajano falou, Pérez sempre queria estrear algo mais, às vezes saía, às vezes não. Eu me lembro de uma. Eu fui entrevistar a Lô Borges, de um show de sair. Era garoto, uns 20 e poucos anos. E eu sempre gostei da música Trem Azul, como da música Blue Train, de Joe Coltrane. Aí eu fui cheio de argumento. O cara, quando é novo, né, quer procurar sentidos, né? Aí chego para o Lô Borges, o que Trem Azul tem a ver com Blue Train, Joe Coltrane? Nada. Foi igual o Chico falando, respondendo sobre Noel, né? Exatamente. Aliás, você citou uma bela música, Trem Azul, né? Que é maravilhosa, o pessoal do Clube da Esquina lá, no Lopote, Beto Guedes, Juninho Horta, maravilhosa. Essa matéria tem muito orgulho, ela está lá no Boca de Luar até hoje, a matéria dos anos 90, está lá emoldurada, porque o show foi lá no Boca de Luar. Mas na hora que ele respondeu isso, não vou mentir, não. Eu queria um mês ficar enterrado, né? Bruno para ficar enterrado. Mas, enfim, no plano pessoal e no plano profissional, eu vou meio que repetir a pergunta de Nogueira, mas eu vou por um outro foco. No plano pessoal, qual é o legado de Perinho para você, Arnaldo, e para você, Trajano? Começo agora por Arnaldo. Né? Trajano? Para você, Trajano, depois para você, Arnaldo, por favor. No plano pessoal, é aquela coisa da amizade, né? Você não precisa estar junto de uma pessoa. Nós tivemos uma demonstração de amizade agora com a morte da Preta Gil. A Preta Gil, ela mostrou, além da coragem, determinação, do ícone que ela foi, da luta dela contra todos os preconceitos e tal, o que ficou muito caracterizado nas demonstrações, nos vídeos que a gente viu, mensagens e tal, foi a valorização da amizade. Como ela teve amigos por perto, inclusive nas últimas horas de vida. Né? Pessoas que foram até os Estados Unidos, em Nova York, para ficar perto dos últimos momentos dela. As pessoas sempre falam como ela era amiga, como as pessoas se sentiam bem ao lado dela, mas você não precisa ser amigo do lado. Você pode ser amigo à distância. Né? E o meu caso com o Pérez foi esse. Quer dizer, era um amigo à distância. Um amigo que, nos tempos mais modernos, a gente correspondia via WhatsApp. Ele não mexia no WhatsApp, era a Graça que mexia, mas a gente conseguia ter uma correspondência muito grande. Isso, você valorizar um amigo à distância é valorizar uma coisa muito importante na sua vida. O que eu estou fazendo aqui nesse programa? Por que eu estou aqui, se eu não sou aí de Campos?
Pensa bem. Porque eu fui amigo de Pérez Ribeiro, mesmo morando em São Paulo e ele em Campos, mesmo morando no Rio e ele em Campos, porque ele faz parte da minha vida. Ele fez parte e fará sempre. Então, só a minha presença aqui justifica essa coisa que eu estou falando em torno da amizade. A amizade é a distância, mas muito perto, muito próximo. É uma pessoa que me fez bem. Eu gostava de estar com ele, mesmo sem estar com ele todos os momentos. Arnaldo? Olha, eu ontem, e sempre falo isso, né, e o Bernel tem acompanhado, mas o Paulo Renato também acompanha bem essa fala minha. Eu digo sempre o seguinte, que ontem, no velório, depois sepultamento do corpo do Pérez Ribeiro, antes no velório eu falava, a gente que é amigo, que se gosta, que tem respeito pelo outro, carinho, é preciso que a gente se encontre mais para contar história, para rir, gargalhar, às vezes ficar triste com o fato, por solidariedade até, né? Mas, enfim, e as pessoas não fazem isso, se encontram exatamente em momentos tristes, como o velório de um de nós, de um companheiro e tal. Isso é muito ruim, as pessoas precisam ficar mais juntas, se abraçar mais, se gostar mais, se curtir mais. Sempre deixo isso de maneira muito clara. E eu lamento muito, né, na verdade, não ter acompanhado, como o Trajano, à distância acompanhou, e eu tão perto não acompanhei o Pérez nos últimos tempos, na verdade, né, porque a balada da nossa vida está muito, muito agitada. Mas é preciso, sim, arrumar tempo, dedicar aos nossos amigos, dedicar às nossas amizades. Pérez deixa para a gente a gentileza, acima de tudo, uma figura extremamente gentil, uma figura doce, sincero, sim, muito sincero, mas de uma docilidade, de uma amabilidade extrema, de um gostar pelas pessoas imensurável. Pérez tinha com ele, emanava um carinho extremo pelas pessoas, pelos seus companheiros. Acho que isso, no plano pessoal, é o que a gente reconhece. Amigo que aponta caminho, amigo que ensina, né? Amigo que divide histórias. O Pérez tinha, na verdade, essa coisa boa. Olha o café da manhã, por exemplo, com o velho Aloysio, não é? Não é só pelo café da manhã, lógico que não. Amizade, estar junto. Amigos têm prazer de estar juntos com o outro. Isso é amizade. Não tem prazer de ouvir, de falar, de ler. Né? O que está sendo feito aqui? Então, essa é a amizade. O Pérez, repito, emanava todo um carinho, uma gentileza, uma generosidade com os seus amigos, com os seus companheiros. Ele realmente gostava. Não gostava de chamar de lado e tal, mas com as pessoas que ele gostava, ele é uma pessoa realmente incrível, 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 incrível. Eu acho que isso é muito relevante. E outra coisa que a gente quer destacar no Pérez também. Pérez falava com carinho de todos os clubes. Impressionante. Não discriminava nenhum, nem discriminava outro. Flamenguista, sim, mas tinha carinho pelo Fluminense, pelo Botafogo, principalmente pelo Botafogo. Nossa, contava histórias alvinegras, assim, extraordinárias, pelo Fluminense. Então, Peraí. E pelo Meu América também. Opa. Bem, Meu América. Mas porque o historiador, o Pérez era um pesquisador, um cara que gostava de história, ele ia em todas as frentes, na verdade. Porque ele gostava de história. Ele estava contando aquilo. E contava contava a história, sim, fazia contraponto também, mas com uma coisa generosa, né? Entendendo aquilo. Aliás, quando a gente chega a certa idade, o que a gente passa a entender melhor a vida e melhor a história, olha, e interessante também, eu penso, viu, Aloysio, que é o tema do perdão, inclusive, que a gente pega assim, olha,
Poxa, isso passou, já foi. Eu, por exemplo, eu faço oração do Pai Nosso todos os dias, então perdoai as minhas ofensas, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aquilo que a gente perdoa aquilo que tem ofendido e tal. Mas é assim, eu acho que o Pérez tinha digamos, uma pureza, né? Tinha, assim, uma generosidade muito intensa com o conhecimento dele, diante do conhecimento dele, diante de entender os lados e tocar em frente. Acho isso. Deixa eu fazer um teste, Luiz, deixa eu fazer um teste. Vai. Que certamente, se o Pérez estivesse entre nós aqui, eu não ia nem me ousaria fazer esse teste, que ele já mataria antes de eu concluir a pergunta. Entendeu? No meio da pergunta ele já ia matar. Esse meu livro aqui, que eu expliquei, que é 1960, que trata do ano que o América foi campeão, aliás, o último título carioca do América, e lá para cá só deu uma Taça Guanabara e uma Copa de Campeões, mas é um ano. O Rio deixa de ser capital, aquela coisa toda que eu já expliquei. No time do América, campeão carioca, tinha um jogador nascido em Campos. Que jogador foi esse? Ih, rapaz! Tá vendo? Rapaz, abriu o microfone do Paulo Renato Porto, hein? Eu vou sugerir que eu chamar os universitários. Abre o seu microfone aí, Paulo. Chama os universitários, chama os universitários. Chama o Google aí. Amaro Barbosa, cabeça de área, volante lá de Ururaí. Exatamente. Amaro Viana Barbosa. Se eu começasse a fazer essa pergunta, o Pérez tivesse presente, ele para. Ele ia dar uma aula sobre o Amaro. Pegava a capivara, né, do Amaro. Pegava a transferência do Amaro lá para a Europa, né, para o Milan, né? Como é que foi? A ida dele para o Corinthians, né? Ele foi vendido. Ele foi vendido para a Itália, para a Juventus da Itália, e com o dinheiro da venda dele, o América comprou o Andaraí. O América deixou de ser estádio em Campos Salles, na Tijuca, para ter um estádio no Andaraí. Nunca foi um estádio. Anos depois, o América vende esse estádio, entre aspas, lá no Andaraí, que hoje em dia é um shopping, e tem um estádio lá na Baixada Fluminense, em Edson Passos, Mesquita. Tudo começou com o dinheiro do Amaro. Então, o Amaro é o campista campeão pelo América em 1960. E quando eu mandei os trechos do livro para o Pérez ler, pouco antes de ser publicado, ele foi publicado agora no início do ano, eu tenho feito, inclusive, uma série de sessões de autógrafos, fui para Santos, aqui em São Paulo, vou para o Rio dia 23, lá na Folha Seca, Casa da Árvore. Mas quando ele leu o livro, ele fez questão de ressaltar isso que eu estou falando. Não esqueça de dar valor ao Amaro. O Amaro não jogou os primeiros jogos, ele falou. O Amaro chegou durante o campeonato, e eu registrei isso, chegou durante, tanto que na foto que tem aí não aparece o Amaro entrou no 4º ou 5º jogo do campeonato. Bacana, hein? Legal. Gente, aqui são 8h18, a verdade é que a gente vai fazer aqui um mês de programa, tipo Netflix, né? Assim, você vai ficar com a sensação de que não falou tudo que queria falar sobre Pérez, mas a gente tem que partir pro próximo bloco. E assim, tem vários comentários aqui, pessoal mandando tanto no Face, YouTube, Instagram, aqui do privado também, saudações americanas aí pro Trajano. Quem mandou aqui foi o fotógrafo André. Tá pensando que não tem torcida do americano do América, que não é o americano de Campos, no caso aí é o América do Rio. Então, pessoal também interagindo, comparecendo aqui nas redes também com a gente. E eu vou começar aqui para fechar esse bloco, então, me despedindo de você, meu caro Trajano. E, claro, sempre muito oportuno, sempre muito boas suas passagens por aqui. Pena num momento de luto, num momento de tristeza, mas assim, a gente aprende na vida isso que vocês comentaram aqui, o Arnaldo falou sobre isso. E assim, que essa bancada aqui, não é para servir de exemplo, não é de nada não, mas que fique aí a forma da gente sempre lembrar, tanto em vida quanto pós-vida, daqueles que foram e que são importantes para todos nós, da imprensa de Campos, que vocês mesmos falaram aí,
o próprio Trajano falou, dos artistas da imprensa, do jornalismo de Campos, que eu posso chamar assim, que foram projetados para a mídia nacional, e outros que nem quiseram, mas são também grandes talentos aqui do jornalismo campista. Temos que fazer isso sempre, esse exercício tem que ser feito mais vezes. Então, você, Trajano, forte abraço, obrigado aí pelo carinho sempre, obrigado por estar conosco aqui sempre que a gente solicita e pede para você estar com a gente. Valeu, amigo. Obrigado pela oportunidade de falarmos do grande, do saudoso agora Pérez Ribeiro. Vou terminar dizendo só o seguinte: viva Pérez Ribeiro! Viva! Viva muito! Arnaldo Garcia, obrigado, amigo, por hoje também, sempre honrosa e feliz aí a sua participação aqui com a gente. Olha, é sempre uma honra estar aqui na Rádio Folha, no Folha no Ar. Minha primeira participação, o meu ídolo, Aloysio Abreu Barbosa, quem eu tenho uma admiração pela escrita e pela pessoa que é extraordinária, né? Eu acho que o Aloysio, como disse lá no decorrer do programa, o Trajano falou que o Pérez deveria ter voado de Campos, né? Ainda bem que não voou. Talvez não estivesse aqui agora se o Pérez tivesse voado de Campos, né? E a gente tem representantes aqui da crônica esportiva, como o Matheus Perriel, por exemplo, que é um talento extraordinário, um talento incrível, sem dúvida alguma. A gente já teve outros talentos, e tem o Aloysio também, na sua pluralidade, né, que é um jornalista realmente extraordinário, texto fantástico, paro, leio com assim, dedicação mesmo, e também como elemento de aprendizado, tem que aprender muito. E o Pérez nos deixou também, como legado, essa vontade esse desejo de abrir caminho para os mais jovens. Eu estava na direção de esportes, rapidamente, da Rádio Continental, tirei da redação da Folha da Manhã o Rafael Petersen, depois tirei o Igor Siqueira, que hoje está no UOL, depois de ter passado por Lance, o clube, está no UOL. O Ian Tavares também foi outro que a gente tirou da redação da Folha da Manhã para o rádio. A gente convidou, teve o prazer de trabalhar com o Matheus Perriel num projeto independente da Cano TV, através da nossa empresinha lá, que é a Via5 Áudio e Vídeo, produtora da Cano TV. Então a gente está sempre assim, buscando no mercado e colocando as pessoas nos lugares que a gente pensa e tem certeza que eles devem estar. Eu penso que esses talentosos profissionais que nós temos aqui, e isso para mim é muito relevante, como o cara que já saiu daqui, já teve a honra de trabalhar com João Saldanha, José Cabral, Luiz Fernando, Sidney Amaral e tantos outros, de Bruno Vieira e tal, lá nos anos 1984, com muita tranquilidade. Então eu falo isso com muita tranquilidade porque a gente exatamente tem essa coisa de promover as pessoas, os colegas, reconhecer talento nas pessoas, embora eu não me ache a fina flor do jornalismo e tal, não sou, muito ao contrário, mas eu sou um leitor, eu sou um ouvinte, sou um telespectador. Então, busco, na verdade, qualidade, vejo qualidade nas pessoas. Então, acho que... Travou aqui. Travou aqui para mim. Travou, Arnaldo, então. Bom, gente, fechamos aqui então esse bloco. Aloysio, daqui a pouco a gente volta, vamos ao intervalo com o nosso Paulo Renato Porto e com o Matheus Berriel aqui no próximo bloco de volta no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis, Radmed Diagnósticos por Imagem e consórcio do Cicobi Fluminense. Eu falei aqui que o André era fotógrafo, desculpe se eu só corrigi, ele é cinegrafista da TV Record, tá ligado? E mandou esse abraço aí pro Trajano, essa saudação americana aí, Trajano. Gente, 8h24, voltamos a seguir. Minuto Nauta XP. As principais informações do mercado diariamente para você. A estratégia de dividendos em ações é uma abordagem de investimentos que se concentra na aquisição de ações de empresas que distribuem